Convido a abrirem suas Bíblias. Vamos começar no Salmo 32. Bom, antes, eu tenho um grande amigo, um irmão que eu considero muito, e ele é de origem americana. Ele nasceu no Brasil, mas é de origem americana. E ele diz que o brasileiro tem um problema. O brasileiro não consegue ouvir alguém sem saber quem é, sem saber o que aquela pessoa faz, de onde ela vem. Talvez nós não tenhamos esse problema, porque, afinal de contas, além de sermos brasileiros, somos cidadãos do reino de Deus, né? Mas, de repente, vocês podem estar pensando quem é essa pessoa estranha aí na frente. Eu até já estive visitando os irmãos aqui uma outra vez, mas a maior parte de vocês eu acho que não estava, que era um culto onde tinha pouca gente, né? O pessoal tinha ido lá a Araucária auxiliar. Então, eu sou de fato professor do Gustavo, né? Já tem pelo menos 4 anos que a gente se conhece. Dei aula para ele no primeiro semestre, no quarto semestre, agora estou dando aula para ele de novo no 9º semestre. E desde o começo, desde o primeiro semestre, nos identificamos como cristãos, como irmãos em Cristo, e temos conversado bastante, estudado um pouco a Bíblia juntos. Trouxe meu filho Timóteo, trouxe também o Wesley, o João Guilherme, que são alunos lá da faculdade, como o Gustavo, e com os quais tive essa mesma identificação. Eu dou aula de Direito, Introdução ao Direito, Teoria Geral do Processo, mas eu já tive a alegria de ouvir um aluno me dizer o seguinte: professor, quando eu entrei na sua sala de aula, eu era ateu. E depois de algumas aulas com o senhor, eu voltei a acreditar em Deus. Eu disse, que bom, glória a Deus. O que eu falei para essa pessoa é que agora você voltou a acreditar em Deus, agora você precisa caminhar com Cristo, que tem um longo caminho ainda, tem uma diferença. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa noite. Nós vamos conversar aqui, vocês devem ter visto, o tema proposto. Então, me apresentei, sou o professor Gustavo, né? É o que importa para agora, né? Sou professor Gustavo, sou cristão, já caminho com Cristo há bastante tempo, há pelo menos uns 18 anos, talvez alguns aqui não tivessem nascido ainda, né? E o nosso tema essa noite, aproveitando que eu falei a respeito daquele aluno que me disse que depois que começou a assistir minhas aulas voltou a acreditar em Deus, ou passou a acreditar em Deus, mas aproveitando aquilo que eu disse para ele, de acreditar em Deus a caminhar com Cristo, tem um longo caminho. O tema para essa nossa noite, como vocês devem ter visto aí na divulgação que o Gustavo fez, o nosso tema é metanoia. Mas o que será isso? Metanoia tem a ver com isso. Vamos conversar um pouquinho sobre isso essa noite. Mas vamos então abrir as nossas Bíblias, começando no Salmo 32, e vamos ler algumas passagens. Salmo 32, verso 3. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Agora avancem um pouquinho no livro dos Salmos, vamos até o Salmo 51, versos 10 a 13. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Vamos agora para o Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus 4, 17.
Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque tem se aproximado o reino de Deus. Arrependam-se, ou metanoite, porque tem se aproximado o reino de Deus. Ou melhor, o reino dos céus, desculpa. Arrependam-se, ou metanoite, porque tem se aproximado o reino dos céus. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 7, verso 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, sem mudança de intenção. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento ou metanoia para a salvação, sem mudança de intenção. Mas a tristeza do mundo produz morte. Eu tenho uma tradução que diz assim: a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação sem arrependimento. Não sei se alguém tem uma versão parecida. Diz isso aí? Produz arrependimento sem arrependimento. Se alguém tem, são duas palavras diferentes. Primeira vez é arrependimento mesmo, ou metanoia, e depois a gente poderia entender como mudança de intenção. Mas às vezes o tradutor, para facilitar, usa duas palavras que não são a mesma no original. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, sem mudança de intenção, mas a tristeza do mundo produz morte. Agora Romanos 2:4. Voltar um pouquinho, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou você despreza a riqueza da sua benignidade, a riqueza da benignidade de Deus, e a tolerância e a paciência de Deus, ignorando que é a benignidade de Deus que leva você a arrependimento ou metanoia. A benignidade de Deus leva você a arrependimento. E por último, na mesma carta aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo, bem agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. E não tomem a forma desta era. Pelo contrário, sejam metamorfoseados pela renovação da mente de vocês, para que vocês provem qual é a vontade de Deus, que é boa e bem agradável e perfeita. Amém. Então o tema dessa nossa noite é metanoia, como eu mencionei. Alguém tem ideia do que significa isso? Por favor, podem. Arrependimento. Isso mesmo. Metanoia em grego, como eu já até dei uma dica, né? Aqui com a leitura das passagens que nós fizemos aqui nas Escrituras, metanoia significa arrependimento. Muito bem, o que é arrependimento então? Agora, me ajudem. Eu botei o Gustavo do lado para tocar para ele não falar mesmo de propósito. Vai lá, Gustavo. O que é arrependimento? Me ajude. Oi? Voltar atrás. Bom. Mais alguma coisa? Mais alguém? Mudar as ideias. Boa. Não vai falar. Não, pessoal, aí está. Mas que coisa. Reconhecer que está errado. Muito bem. Vocês estão afiados, hein? O pastor está ensinando vocês direitinho. Que bom. E ninguém acha que arrependimento é se sentir mal quando faz uma coisa errada? Normalmente é isso que as pessoas pensam, não é verdade?
Eu estou tão arrependido por ter comido tanto ontem. Acontece? Come, passa mal de noite, aí no outro dia, estou tão arrependido. Aí chega de noite, o pessoal chama para ir naquela pizzaria, come tudo de novo, né? Não mudou as ideias. Oi? O pessoal chama para ir na pizzaria, dá glória a Deus, aleluia, né? Mas come de novo, né? Aproveita o rodízio, passa mal de novo, né? Isso é remorso, né? Então assim, gente, o que acontece? Vocês já estão sabendo o que é o significado dessa palavra, isso é muito bom, porque facilita um pouco o meu trabalho. Mas nós vamos para as Escrituras, certo? Aliás, nós já lemos as passagens, agora nós vamos passar por elas. Nós vamos tentar compreender um pouco como que funciona essa metanoia, esse arrependimento. Por que isso é importante? Por que é importante nós entendermos muito bem o que é isso? Termos isso muito bem presente, entendermos muito bem o que é arrependimento, entendermos muito bem e não só entendermos, porque também não basta ficar aqui, mas praticarmos isso. E alguém pode estar pensando assim: mas arrependimento é alguma coisa que alguém que não conhece Jesus precisa. Será? Será que nós não precisamos mudar as nossas ideias todo dia? É sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho então com vocês. Vejam só, essa própria palavra arrependimento, hoje, a palavra do português, arrependimento, hoje em dia, ela significa para as pessoas aí fora, para as pessoas do mundo, como eu falei, vocês já sabem o que significa. O pastor Marco, o Vinícius estão fazendo bem o trabalho deles, estão desempenhando bem o trabalho deles aqui de ensinar vocês. Mas aí fora, o pessoal pensa que realmente arrependimento é apenas um sentimento de culpa quando faz alguma coisa errada. Não é assim? Como eu mencionei, estou tão arrependido por ter comido demais, estou tão arrependido por ter feito isso ou ter feito aquilo. E na verdade, o arrependimento não tem a ver com sentimento de culpa. Não tem a ver no significado da palavra, no sentido da palavra. Mas nada impede que você se sinta mal. Nada impede que você se sinta mal por fazer coisas erradas. Aliás, é até muito bom, é recomendável, está de acordo com a vontade de Deus, que você, ao pecar, ao ofender a santidade de Deus, ao fazer qualquer coisa que esteja contra a vontade de Deus, é algo muito bom, é de acordo com a natureza que Deus colocou em você, que você se sinta mal. Agora, quando nós pecamos, e isso já não está nem fazendo mal mais, já não está nem produzindo um sentimento ruim, é porque a nossa consciência pode estar sendo cauterizada. Temos que ter muito cuidado com isso, certo? Mas esse próprio sentimento de culpa, esse próprio sentimento ruim, essa tristeza que podemos sentir quando pecamos, ela, a rigor, não nos diz nada. Não nos diz nada. Exceto o fato de não sentirmos tristeza, pode nos dizer que nós já estamos tão desalinhados com a vontade de Deus que a nossa consciência já está começando a pifar um pouquinho, Agora, o sentimento de culpa, a tristeza, por si só não nos diz nada. Por quê? Porque Paulo mesmo, como nós vimos na segunda carta aos Coríntios, diz que existem dois tipos de tristeza: a tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Então veja, o simples fato de você sentir tristeza quando faz alguma coisa errada não diz nada. O que vai nos dizer alguma coisa, o que vai ter algum sentido, algum significado, é o que essa tristeza vai produzir.
Ou o que você vai fazer com essa tristeza? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Agora, a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Arrependimento para a salvação, a tristeza, segundo Deus, arrependimento para a salvação. A tristeza, segundo o mundo, morte. Então, o que Deus está interessado é que essa tristeza, esse sentimento ruim que muitas vezes nós sentimos quando pecamos, e todos nós pecamos, seja nas mínimas coisas, seja nos pensamentos, seja sendo pego de surpresa numa situação, você está muito tranquilo, alguém vem e te ofende e você revida, né? Nós podemos pecar, pode acontecer. Pode acontecer, como eu falei, de surpresa, né? Por uma reação, pode acontecer de forma deliberada. O importante não é aqui, eu não estou aqui preocupado em apontar os pecados de vocês, ou tentar apontar para a consciência de vocês para que ela pese, porque ela pesa. Talvez alguém fez alguma coisa errada, pecou hoje à tarde, e já veio para cá com a consciência pesada. Eu não precisaria estar falando nada aqui. Talvez as músicas, as orações já falaram e a nossa consciência já... Talvez nada, literalmente nada. Ninguém precisava falar nada. Por quê? Porque há algo dentro de você, a sua consciência. E se a sua consciência está conectada ao Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito de Deus que Ele dá a todos aqueles que creem no Seu Filho Jesus Cristo, então a sua consciência vai pesar e o Espírito Santo vai nos conduzir ao arrependimento. O Espírito Santo vai nos levar à tristeza. Essa tristeza, segundo Deus, vai produzir o arrependimento e a vida, a salvação. Ah, mas isso então é quando alguém ouve o Evangelho e aí essa pessoa faz uma decisão por Cristo? Sim, mas como eu mencionei, isso é todo dia, isso é hoje. Agora, se nós nos sentirmos mal e não levarmos esse sentimento para diante de Deus, não confessarmos o nosso pecado a Deus, como lemos aqui também no Salmo 51, e ficarmos com aquilo dentro de nós, nos amargurando com aquela tristeza, essa tristeza produz morte. Esse sentimento de culpa, se nós ficarmos com isso dentro de nós, remoendo aquilo, esse sentimento de culpa pode nos levar à depressão, pode nos levar a uma doença física até, pode nos levar até mesmo à morte. Se não por causa dessa doença psicossomática, né, dessa somatização desse sentimento, até mesmo ao suicídio. Então vejam, nós temos dois exemplos muito claros, com 2 dos 12 discípulos de Jesus, que ilustram bem isso. Essa tristeza segundo Deus e a tristeza do mundo. Pedro e Judas. Os dois, naquela noite decisiva, quando Jesus foi traído por Judas e foi crucificado, os dois tiveram uma atitude muito parecida. Vocês conhecem a história. Judas foi quem traiu Jesus, vendeu o seu mestre por 30 moedas de prata. E nós, quantas vezes trocamos Jesus por tantas coisas sem valor? 30 moedas de prata era uma quantia considerável naquela época. Dava para comprar um escravo. E nós, quantas vezes trocamos Jesus por coisas com tão menos valor? Mas Judas vendeu o seu Senhor, entregou o seu Senhor, traiu o seu Senhor. Depois disso, aí sim, em Judas nós vemos claramente o remorso. Ele se sentiu muito mal. Ele até tomou uma atitude que poderia parecer uma atitude de arrependimento. Atirou de volta aquelas moedas aos sacerdotes. Oh, o cara está se arrependendo. Não.
foi uma atitude abrupta que ele teve, né? Foi uma atitude de emoção, mas depois, o que ele fez com aquele sentimento, o que ele fez com aquele remorso? Ele se matou. Agora, Pedro, que disse que morreria com Cristo se fosse necessário, o que fez na mesma noite? Negou a Cristo 3 vezes. No que a atitude de Pedro é diferente da atitude de Judas? No que ela é diferente? Jesus viu Pedro fazendo isso, negando ele. Ali, no pátio do sumo sacerdote, Jesus olhou para Pedro. No que a atitude de Pedro e de Judas é diferente das nossas atitudes? Quando nós viramos as costas para Cristo, quando nós fazemos aquilo que sabemos que não está de acordo com a palavra de Deus. Nada. Agora, a diferença de Pedro para Judas é a diferença na nossa própria vida, e o objetivo dessa pregação, dessa reflexão dessa noite, é saber o que faremos, o que Pedro fez com aquele sentimento. Ele negou a Cristo 3 vezes, Jesus olhou para ele e ele caiu em si, saiu daquele lugar, e a palavra diz que ele chorou amargamente. Esse choro amargo de Pedro, essa tristeza profunda que ele sentiu, foi o que possibilitou que na vida de Pedro se operasse um arrependimento segundo Deus. E ali Jesus então pôde depois restaurar Pedro. Com Pedro isso foi possível, porque Pedro se abriu à ação do Espírito Santo. E Judas não. Judas se fechou, e Judas, o remorso de Judas levou ele ao suicídio. Bom, vamos para mais um personagem bíblico agora, para mais uma pessoa, uma figura bem conhecida de todos nós. Vamos para a vida de Davi. Por isso que nós lemos também o Salmo 32 e o Salmo 51. Todo mundo conhece a história de Davi, né? Imagino que sim. Davi que foi ungido rei, Davi que é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, depois que já estava com o seu reino consolidado, ainda em guerra, né? Sempre em guerra com os filisteus, mas numa das suas guerras, numa das suas batalhas com os filisteus, Davi voltou a Jerusalém. E ele que era um rei, um homem de guerra, quem aproveitou a paz conquistada por Davi foi Salomão, o filho que veio depois, o rei que veio depois. Mas Davi era um homem de guerra, um homem valente. A rigor, talvez Davi não devesse estar lá em Jerusalém, no seu palácio. Devesse estar lá, na frente de batalha com os filisteus. Mas ele, no seu palácio, descansando, subiu ao terraço. E o que aconteceu quando Davi subiu ao terraço? Os irmãos lembram da história? Ele estava lá muito distraído no seu terraço. Ele podia estar até orando no terraço, né? Mas não. Estava caçando confusão no terraço. Aliás, já que eu falei que Davi poderia estar orando no terraço, Davi poderia estar na batalha com os filisteus. E Davi batalhando com os filisteus aqui é uma figura para a nossa batalha espiritual em oração. Então entenda, se você estiver orando, batalhando, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, né? Nós não vamos cair em tentação como Davi caiu. Aliás, Jesus nos ensinou a orar assim, não é isso? Não nos deixes cair em tentação, ou não nos permitas que entremos em tentação. Então é possível sim orar assim, e Deus ouve essa oração, senão Jesus não nos ensinaria a orarmos assim. Mas Davi estava lá, no seu terraço, distraído, assim como às vezes nós podemos estar distraídos na internet, né? Naquela época não tinha internet, naquela época era o terraço, né? E daqui a pouco
apareceu uma mulher pelada na frente dele. Às vezes você está na internet, né? E aparecem umas coisas dessas na sua frente. Às vezes a gente pode estar buscando isso na internet. Bom, como eu falei, não cabe a mim julgar aqui. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de condenação, muito pelo contrário. Eu estou aqui para que nós meditemos diante da Escritura qual é a atitude que devemos ter. Davi, então, entrou em tentação, adulterou com aquela mulher. Aquela mulher era a mulher de um soldado muito valente, muito leal ao seu rei, inclusive. Não vou entrar em detalhes da história aqui, mas na história a gente vê a bravura de a bravura de Urias e a lealdade dele ao rei, inclusive. Mas Davi não só adulterou, mas Davi se tornou réu do sangue de Urias, porque orientou que ele fosse colocado na frente da batalha para que morresse. Meus irmãos, Davi não sabia o que estava fazendo. Será que a consciência de Davi não indicava para ele que ele estava fazendo algo errado? Como a nossa consciência também não nos indica? O que aconteceu com Davi nos dias que seguiram? Nós lemos, aquela tristeza estava consumindo aquele homem. Os ossos dele estavam envelhecendo. Meus irmãos, Davi poderia ter até mesmo ficado doente. Aliás, ele começou a ficar doente, mas ele poderia até mesmo ter morrido por causa daquela tristeza. Vocês já imaginaram? Se aquele pecado tivesse causado a morte de Davi, onde nós estaríamos hoje, irmãos? Porque Davi é ascendente segundo a carne do Cristo. O Cristo é a raiz de Davi, a lâmpada de Davi que permaneceu em Jerusalém, foi por causa do Cristo. Então vejam, o que o pecado de um homem e o que o sentimento de culpa de um homem, o efeito que pode haver disso. Não por outro motivo, quando ele se arrepende, ele diz que vai anunciar aos transgressores a graça e a misericórdia de Deus. Os transgressores se converterão. Isso agora no Salmo 51. Vejam que as consequências que o pecado de alguém pode produzir, mas vejam também as consequências que o arrependimento pode produzir. O arrependimento pode produzir vida, não só naquela pessoa, mas para outras pessoas também. Bom, Davi ficou naquele sentimento, Davi ficou amargurado, até que foi confrontado pelo profeta Natan. Com aquela história do homem pobre, sua ovelha, o homem rico e o convidado do homem rico. Quantos aqui assistiam Vegetais quando eram mais crianças? O homem rico pegou para o convidado a ovelha do pobre coitado. Lembram disso? Quantas vezes eu vi isso por causa desse rapaz aqui na frente agora desse tamanho? Bom, está ali, a história está ilustrada lá nos desenhos dos Vegetais. Foi exatamente aquilo, a história que Natan contou para Davi. E Davi se arrependeu. E até então aquela tristeza, que era uma tristeza do mundo, uma tristeza segundo o mundo, cujo resultado foi doença, cujo resultado foi uma depressão, por causa da intervenção divina, por causa do agir do Espírito Santo, se transformou em tristeza segundo Deus. Se transformou em arrependimento para a salvação e para a vida. E assim é conosco também, meus irmãos. Bom, agora então nós podemos nos concentrar no significado da palavra metanoia, do tema dessa nossa noite, ou o significado exato do que é o arrependimento. Como vocês mencionaram já aqui, arrependimento é mudar as ideias, mudar de mente. Arrependimento é pensar diferente. Nós já vimos então que
questão de sentimentos. Os sentimentos podem estar envolvidos. Os sentimentos normalmente estão envolvidos. Aliás, se o sentimento não estiver envolvido, se o sentimento de culpa, se a tristeza não estiver envolvido quando nós pecamos, pode ser que algo já esteja não funcionando bem conosco. E precisamos de um arrependimento mais profundo ainda. Porque é preciso que a nossa consciência seja alcançada pelo nosso arrependimento. Mas arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é pensar diferente. O arrependimento, então, não é algo que se passa nos nossos sentimentos. O arrependimento é algo que se passa na nossa mente. Agora, também não é algo que está só na mente. Porque arrependimento, como o William mencionou aqui, também significa voltar atrás, dar uma ré, né? Ou melhor, virar 180 graus. Mas por que é que você vira 180 graus? Por que é que você volta atrás? Porque algo mudou na sua mente. No original, essa palavra metanoia em grego, ela tem esse significado de mudança de mente, mas não só de mudança de mente. Uma mudança de mente que é seguida de uma mudança de atitude. Então a primeira coisa que você precisa entender é: não é só tristeza, isso acho que já ficou bem claro, porque a tristeza pode ser boa ou a tristeza pode ser ruim. A tristeza deve ser segundo Deus. Você deve se abrir ao Espírito Santo de Deus. Deve haver uma confissão a Deus. Por quê? Porque aconteceu algo na sua mente. Houve uma mudança de mente. Você agora pensa diferente. E porque você pensa diferente, essa é a segunda coisa, mudança de mente. Porque você pensa diferente, você passa a agir de maneira diferente. Então cuidado, porque se nós também ficarmos só na mente, sem que haja uma mudança de atitude, não existe arrependimento verdadeiro. E se nós só mudarmos a atitude, sem mudarmos de mente, tampouco existiu arrependimento. Agora, antes de eu explicar um pouquinho melhor cada uma dessas coisas, né? Mudança de mente sem mudança de atitude, mudança de atitude sem mudança de mente. Antes de eu explicar um pouquinho cada uma dessas coisas, porque eu acho que isso é importante. Mudar de mente, pensar diferente com relação ao quê? Essa é a grande pergunta. Porque veja, alguém, só para aproveitar, ilustrando, né, com o contexto que nós estamos vivendo, alguém poderia pensar em votar num candidato, mudar de ideia, votar em outro. Isso seria, claro que no contexto, né, na situação, isso seria uma espécie de arrependimento. Mas será que é desse tipo de arrependimento que as Escrituras tratam? Mudar de mente com relação ao quê? E mudar de atitude com relação ao quê? Mas especialmente mudar de mente com relação ao quê? Essa é a grande pergunta. E a resposta também é muito simples. Nós precisamos mudar de mente, pensar diferente a respeito de duas pessoas. Só isso. Você precisa mudar de mente, pensar diferente a respeito de você, e você precisa pensar diferente a respeito de Cristo. Só isso. Eu tenho certeza que todos aqui, a não ser que tenha alguém aqui que não conheça Cristo, mas eu acho que não é o caso, eu tenho certeza que todos aqui já sabem quem é Cristo. Me ajudem. Quem é Jesus para vocês? Quem é Jesus? Numa palavra, numa frase, o Salvador, disse o pastor Mário.
Oi? Seu Salvador. Você já está incluindo a outra pessoa que precisava estar junto a ele. É isso mesmo. Mas poderíamos passar a noite inteira falando quem é Jesus. Cantamos em muitos cânticos quem ele é. As pessoas do mundo não sabem quem Cristo é. Ou então podem até ler na placa de um templo que Jesus Cristo é o Senhor, mas aquilo não faz sentido para a vida daquelas pessoas. Simplesmente ouvir uma frase, ler uma frase, ou até mesmo abrir a Bíblia e assimilar informações a respeito de Jesus, pode não levar você a lugar nenhum. Agora, quando você realmente muda de mente, muda o seu entendimento, muda a sua compreensão e compreende quem é Jesus, entende que Ele é o Filho de Deus, o Salvador, o único Santo, que Ele morreu naquela cruz e que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e é o Senhor de todas as coisas. Quando de fato isso faz sentido na sua mente, isso só fará sentido porque o Espírito Santo de Deus vai ensinar isso a você. Não porque eu falei, não porque nós lemos na Bíblia, não porque cantamos, mas isso só fará sentido porque o Espírito Santo de Deus ensinará isso a você. Então, se agora que eu falei essas coisas, sim, eu entendo, sim, eu estou entendendo, sim, eu já sei isso. Não foi essa a minha pregação, não foram as minhas palavras, foi o Espírito Santo que ensinou isso a você. Mas esse é o primeiro passo. O outro passo, na verdade, não tem como separar as duas coisas. Essa é a grande questão. É impossível separar. O outro passo é mudar de mente a respeito de quem você é. Porque se você não se reconhecer como pecador, miserável, necessitado da graça de Deus, todas essas informações a respeito de Jesus não farão nenhum sentido. Por isso que o pastor Marcos falou, meu Salvador. Até mesmo se nós dissermos que Jesus é o Salvador da humanidade, fica muito vago, percebe? Meu Salvador. Então você precisa se reconhecer como pecador miserável. Sim, eu fiz isso, por isso eu aceitei Jesus. Certo? E hoje você é o quê? Pecador miserável, regenerado por Cristo, sim. Aí tem todo o outro aspecto da sua identidade em Cristo agora. Quem você é em Cristo. Mas mesmo sendo uma nova criatura, filho de Deus, tendo o Espírito Santo em Cristo, você precisa manter a consciência a respeito da sua velha natureza. A história, existe a história de isso é um conto, né? De um rei que todas as noites ia ao meio da floresta e voltava. Todas as noites. Aí um dia um dos guardas resolveu acompanhá-lo, né, para ver o que ele ia fazer lá. E aí aquele rei cavava a terra, abria uma caixa, pegava trapos, roupas muito sujas e rasgadas, olhava para aquilo, colocava de volta na caixa e enterrava de novo. Aí o guarda, então, majestade, por favor, por que o senhor faz isso toda noite? Porque eu nem sempre fui rei. Antes de eu me tornar rei, eu era um mendigo, um pobre. E a vida foi muito boa comigo, me tornei rei, governo esse país, governo esse local. E ele era considerado um excelente rei. Mas eu não posso esquecer da onde eu sou. Eu não posso esquecer quem eu sou. E assim é conosco também. Nós precisamos ter essa consciência a respeito de nós mesmos. E se tivermos essa consciência a respeito de nós mesmos, e se tivermos a compreensão de quem Cristo é, se mudarmos de mente a respeito de nós, e mudarmos de mente a respeito de Cristo, então nós experimentaremos o arrependimento. Nós experimentaremos o arrependimento. O verbo aqui em português, nesse caso, é ambíguo. Não, experimentamos.
Experimentaremos no presente. Mas se eu dissesse, nós experimentamos o arrependimento, eu poderia estar falando tanto do passado quanto do presente. Mas se eu disser, nós experimentaremos, eu estou falando no futuro. Né? Nós experimentaremos o arrependimento. Não, então é no futuro que eu vou experimentar o arrependimento? Sim, eu estou falando do arrependimento que você precisa para amanhã. Mas, hoje nós podemos experimentar o arrependimento. Nós experimentamos o arrependimento, o que é algo tanto passado quanto presente, se mantivermos essa consciência. Veja só o que Paulo escreve em Romanos 2,4, na parte final. Ele diz: é a benignidade de Deus que te conduz ao arrependimento. Paulo está escrevendo no presente. Ele não está dizendo, é a bondade de Deus que te conduziu ao arrependimento. Você se converteu ano passado, que bom, foi a bondade de Deus, foi a benignidade de Deus que fez isso. Não, Paulo diz, te conduz ao arrependimento. Presente. E em grego isso significa uma ação contínua. Então, se eu quisesse explicar um pouquinho melhor isso, explicar um pouquinho melhor o que Paulo escreve em Romanos 2,4, eu poderia dizer, é a vontade de Deus que nos conduz continuamente ao arrependimento. Ou é a vontade de Deus que está nos conduzindo a arrependimento. Agora, veja só, mudar de mente a respeito de você, a respeito de Cristo, e mudar de atitude. É possível mudar de mente sem mudar de atitude? Teoricamente, alguém poderia imaginar, eu me converti, eu conheci Cristo, eu estou aqui andando na igreja com os irmãos, que bênção. Tudo bem, mas se não há de fato uma mudança de atitude, não aconteceu arrependimento de verdade. Agora, sabe o que às vezes é pior do que isso? Pior do que isso, muitas vezes, é mudar de atitude sem mudar de mente. Porque a pessoa pode, por diversos fatores, e até mesmo por conviver dentro da igreja, por ver que tem pessoas que já vivem daquela forma, a pessoa pode deixar de fumar, deixar de beber, deixar de usar drogas, deixar de ver novela, deixar de fazer tantas coisas ruins. Não é? E essas coisas ruins são coisas ruins. E as coisas boas que a pessoa está fazendo são coisas boas. E veja, eu quero incentivar todos vocês a fazerem coisas boas. Entendo bem. Mas, se você apenas está fazendo coisas boas e não mudou de mente a respeito de Cristo, a respeito de você mesmo, a sua condição com Deus não mudou em nada. Você vai, desculpa a expressão, mas você vai para o inferno fazendo um monte de coisa boa. Porque não são as coisas boas que você faz, que você tem que fazer, que te garantem a salvação. O que te garante a salvação é o arrependimento, a mudança de mente a respeito de Cristo, que irá produzir, sim, uma mudança de atitude. Essa mudança de atitude sem mudança de mente é uma coisa que se chama de legalismo. E um dos piores pecadores na Bíblia é o legalista. Porque a pessoa que está enfiada na prostituição, enfiada na pornografia, enfiada nas drogas, essa só precisa de um estalo, só precisa que Jesus estenda a mão, ou algum de nós estenda a mão, e a chame para Cristo. Agora, aquele que vive uma vida muito certinha, e que não mudou de mente a respeito de Cristo, a respeito de si mesmo, esse tem muitas fortalezas e muitas coisas que precisam cair. Uma justiça própria. Ele pensa coisas muito boas a respeito de si mesmo, porque ele faz coisas boas. E que bom, essas coisas que ele faz são muito boas, não vão deixar de ser boas. Certo? Para a sociedade é muito melhor. Para as pessoas que o cercam é muito melhor. Mas, se não houver aquela mudança interior, o arrependimento a respeito de si mesmo, a respeito de Cristo, a condição dessa pessoa não mudou em nada. Não mudou nada. Então, o arrependimento pode envolver tristeza, sim, mas ele não termina na tristeza.
O arrependimento é uma mudança de mente que leva a uma mudança de atitude. Uma mudança de mente a respeito de Cristo e a respeito de você, que leva a uma mudança de atitude a respeito de você mesmo e a respeito de Cristo. Agora você caminha com Cristo, você segue a Cristo, você vive em santidade. Sim, nós somos alcançados por Cristo para viver uma vida de santidade. E sim, isso é possível. E talvez você possa estar dizendo assim: eu já estava entendendo tudo, estava tudo muito bom, estava fazendo muito sentido, mas agora você está dizendo que eu preciso ser santo? Não, irmão, você não me conhece. Bom, eu não te conheço, é verdade. Talvez nem você mesmo se conheça. Você precisa mudar de mente a respeito de você. E talvez você não conheça Cristo de verdade. Se você está dizendo isso, você precisa mudar de mente a respeito de Cristo, porque Ele pode fazer em você. Eu posso não conhecer você, mas eu conheço a Cristo. Eu sei o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Eu conheço o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus conhece você. Então, sim, o Espírito Santo de Deus pode, o que Ele quer é fazer com que cada um de nós viva uma vida de santidade diante dele. Sim. Vamos então agora para o versículo-chave, para a passagem-chave. O ponto central era compreender o que é arrependimento. Agora, a passagem-chave é Romanos 12, 1 e 2. Eu peço que vocês abram de novo comigo e vamos nos deter para encerrar no que Paulo diz nessa passagem das Escrituras, para nós percebermos que sim, arrependimento é algo que é diário, que é constante. Arrependimento é algo que é para todos nós. Essa mudança de mente é para todos nós, sempre. Eu rogo a vocês, portanto, Romanos 12, 1 e 2. Eu rogo a vocês, portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo, bem agradável a Deus. Isto é o culto racional de vocês. E não tomem a forma desta era. Pelo contrário, sejam metamorfoseados pela renovação da mente de vocês, para que vocês provem qual é a vontade de Deus, que é boa e bem agradável e perfeita. Nós vimos que o arrependimento, deixando de lado a questão do sentimento, envolve mudança de mente e mudança de atitude. Podemos dizer que envolve algo interior e envolve algo exterior. Paulo começa aqui falando do exterior. Paulo começa falando de apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, sim, existe algo interior. Existe algo que diz respeito à sua conduta, às coisas que você faz. E Paulo nos encoraja a apresentarmos os nossos corpos a Deus como um sacrifício vivo. Irmãos, o que é um sacrifício? Falando em termos do Antigo Testamento. O que é um sacrifício? Falando em termos até mesmo das religiões que ainda praticam, ou que praticam sacrifícios. E talvez alguém que possa até ter vindo de alguma religião de matriz africana, não sabe o que acontece. O que é um sacrifício? Você pega um animal e faz o que com ele? Mata. Para oferecer ou a Deus, na antiga aliança, né? Ou um falso Deus, ou um ídolo, num culto diferente. Mas o animal precisa morrer para ser sacrificado. Agora Paulo está falando aqui de um sacrifício vivo. Por quê? Porque o sacrifício verdadeiro, o principal sacrifício, aquele do qual todo o resto depende, já aconteceu. Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Então, quando você se apresenta como sacrifício a Deus, você faz isso identificado com a morte e com a ressurreição de Jesus. Morto com Cristo, mas ressurreto com Ele. Por isso é um sacrifício que vive. E não é algo apenas na mente. É para nós apresentarmos os nossos corpos a Deus. E mais do que isso, ainda falando de algo exterior,
é para nós não nos conformarmos com esta era, não assumirmos a forma. No original é não assumirmos o esquema desta era. Sim, o mundo vai de mal a pior, e as pessoas do mundo vivem como bem entendem. Não é assim para nós, não é assim conosco. Rejeitarmos as coisas do mundo, isso fala de coisas exteriores, isso fala dos nossos atos, isso fala da nossa conduta, mas a conduta não está separada da mente. Depois de falar que nós devemos apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, Paulo diz que isto é o nosso culto racional. Mas como assim racional? Se você não entende, o que Paulo está querendo dizer aqui é que, sabe isso que acontece aqui? Todo domingo, ou um sábado como esse, nós cantamos, nós oramos uns pelos outros, nós compartilhamos a palavra. Sabe, tudo isso que nós fazemos para Deus aqui, é isso que deve ser considerado na sua mente. Nós devemos servir a Deus com a nossa mente. Cultuar é servir. Culto racional é servir a Deus com a nossa mente. Para isso é necessário arrependimento. E não só isso. Paulo diz que nós precisamos ter uma mente renovada. Isso está no verso 2. Depois da parte que ele fala do esquema do mundo. Para rejeitarmos o esquema do mundo. Precisamos ter uma mente renovada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se nós precisamos ter uma mente renovada, isso significa que a nossa mente precisa ser feita nova, sempre. Porque não é porque você é cristão, não é porque você é crente que você vai deixar de pensar bobagem. Não é. Então, é pelo simples fato de que nós vamos continuar pensando bobagem, que a nossa mente precisa ser renovada. O que renova a nossa mente? Ora, esse culto racional. Fazer da nossa mente, prestar um serviço a Deus com a nossa mente também. Claro que isso envolve oração, leitura da palavra, aconselhamento mútuo entre os irmãos, claro. Mas tudo isso precisa se passar na nossa mente, para que a nossa mente seja renovada pelo Espírito Santo de Deus. E se a nossa mente for renovada pelo Espírito Santo de Deus, então nós seremos transformados. Paulo diz, na tradução que vocês devem dizer, é uma ordem, vocês devem ser transformados, transformai-vos pela renovação da vossa mente. No original, esse verbo transformar é um verbo que tem no português, a gente só não usa muito, esse verbo existe. Paulo escreve literalmente, metamorfoseai-vos, ou sejam metamorfoseados. É meio feio de falar, mas é o que está no original. Agora, veja só o seguinte: metanoia, mudança de mente, certo? A gente tem o radical meta, que é a preposição meta. Metanoia, mudança de mente. Metamorfose, metamorfosear. Olha o meta de novo aqui, ó. Mudança de novo. Só que agora não é mudança de mente, é mudança de forma. Metamorfose, morfose em grego, forma. Percebe? A mudança de mente leva a uma mudança de forma. E na biologia, na natureza, onde que nós temos essa metamorfose? A borboleta, aquela lagarta, aquele bicho esquisito, estranho, feio, que nos dá medo, enche a pança de erva, né? Entra num casulo e dali sai uma borboleta. É esse o verbo. É exatamente isso que está escrito na palavra de Deus. Então, se a sua mente for renovada pela palavra de Deus, você deixa de ser uma lagarta e passa a ser uma borboleta. Pode ser que muitas borboletas aqui, na figura, estejam se sentindo uma lagarta, estejam carregando o peso do casulo daquela velha vida. Pode ser. Mas essa metamorfose, ela vai acontecer. Essa transformação vai acontecer
por meio de uma mente renovada. Então, arrependimento é isso. E arrependimento é algo, sim, para nós cristãos, sempre, em todos os momentos da nossa vida. E já que nós abrimos em Romanos 12, eu peço que vocês prestem atenção como Paulo começa essa passagem. Romanos 12, 1 começa com: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo apela a quê? A misericórdia de Deus. Vamos voltar a Romanos 2,4. Já que você abriu de novo em Romanos 12, volte a Romanos 2,4 e veja como termina. Talvez essa seja a lição mais importante que nós precisamos retirar dessa noite. E é por isso que eu termino com essa passagem, com esse verso. Veja como termina Romanos 2,4. Ou você ignora, ou conhece que é a benignidade de Deus que te conduz e te leva a... Não é que te conduziu no passado quando você aceitou a Cristo. Claro que ela também fez isso. Se você acha que aceitou a Cristo porque você é uma pessoa muito boa, já tem a primeira coisa a respeito do que você precisa se arrepender. Mas a benignidade de Deus, as misericórdias de Deus não conduziram você a arrependimento só lá no passado, quando você aceitou a Cristo. Não, a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. No presente, está te conduzindo ao arrependimento. Não é a minha pregação, não são as coisas que eu compartilhei, não é essa meditação. É o Espírito Santo falando a você. E como Ele pode ter falado hoje, Ele vai falar todos os dias. E isso é para ser experimentado por nós todos os dias.